Nesta questão, nós temos uma esfera presa a dois fios e estes fios, por sua vez, estão conectados a uma haste. A esfera realiza um movimento circular em torno da haste, porém, sem haver movimento na vertical. O enunciado deseja saber qual é a força de tração que cada um dos fios exerce nesta esfera. Pessoal, observe o seguinte, vamos de início começar fazendo a nossa decomposição de forças. Nós temos a atração 1 e a atração 2. Vamos decompor as forças em componentes x e y. Vamos considerar aqui a nossa componente y e a componente x, observando detalhes muito importantes relacionados aos ângulos. Note o seguinte, como nós temos um triângulo equilátero, nós sabemos que é equilátero devido aos dados que ele forneceu na questão, porque ele disse que cada lado desse vale 2 metros, e em um triângulo equilátero, todos os ângulos têm as mesmas medidas, vale 60 graus. Então, eu posso afirmar que este ângulo aqui, ele mede 60 graus. Vamos fazer esta anotação, que é fundamental. Pois bem, agora note o seguinte. Nesse eixo vertical aqui, nós temos esta parte correspondente a 180 graus. Então, como nós temos 60 aqui, nós vamos completar as outras partes com 60 graus também, com ângulos de 60 graus, para completarmos os 180. Dito isto, então, nós podemos verificar que a nossa componente na vertical, T1y, vai fazer 60 graus com T1. Fazendo o desenho dela aqui ao lado, nós temos então T1y, fazendo 60 graus com T1. A mesma ideia aplica-se a T2, também a sua componente vai fazer 60 graus com ela. Dito isto, então, nós podemos analisar as forças que estão atuando na vertical, lembrando também de colocarmos a força peso apontando para baixo. Eu vou colocar aqui um pouco imprensado. Então, a força peso está aqui presente e aí você observa que nós temos uma força puxando para cima e duas para baixo. Vamos equacionar isso da seguinte maneira. Essa componente T1y, ela vale T cosseno de 60. Então, vamos escrever como sendo na vertical, nós teremos T cosseno de 60, no caso T1, se referindo ao fio 1. Isto será igual às duas forças que estão puxando para baixo. T2, que vai ser T2y, será T2 cosseno de 60, mais a força peso. Podemos isolar agora, T2 cosseno passando para o lado esquerdo, deixando só T1 do lado direito. Nós vamos ficar deixando só o peso no lado direito. Vamos ficar com T1 cosseno de 60 menos T2 cosseno de 60 igual ao peso, que é Ng. Note então que nós podemos colocar esse cosseno em evidência, né? Então vamos ficar com T1 menos T2, que multiplica cosseno de 60 igual a Ng. Podemos substituir alguns valores numéricos já. Nós sabemos que o cosseno de 60 vale 1/2 e também que o peso vale 10, porque no enunciado, vocês podem verificar aqui, a massa diz que é 1 kg. Ele nos informa que a massa vale 1 kg. Então, nós ficamos com T1 menos T2 vezes 1/2 igual a 1 vezes 10. Ora, passamos o 2 para o outro lado, 2 vezes 10, 20. Então, isso daqui vai nos implicar a dizer que T1 menos T2 é igual a 20. E vamos guardar esta informação, que será muito útil para a gente.
Agora nós vamos analisar o movimento na horizontal. E daí nós vamos ter que prestar atenção que nós vamos trabalhar com outro ângulo para calcularmos a componente na direção x. Observe o seguinte, se este ângulo aqui vale 60, nós podemos traçar e dizer que cada parte dessa vale 30, porque lembre-se que nós estamos falando de um triângulo equilátero, né? Então, no triângulo equilátero, altura, mediana, bissetriz, mediatriz, todas elas coincidem. Então, eu posso, por exemplo, traçar aqui uma mediatriz, uma altura, e vai sempre, no caso, dividir essas duas partes em partes iguais. Então, nós vamos ter 30 graus aqui também, como nós teremos aqui valendo 1 e aqui valendo 1, já que ele disse que de A para B vale 2, e esta parte vale 2. Aqui nós também utilizaremos para buscarmos uma outra grandeza que eu vou comentar daqui a pouco. No caso, nós estamos interessados na componente x das forças. Então, nós vamos ter uma componente T1x apontando para a esquerda e nós também vamos ter outra componente T2x apontando para a esquerda. Estou evitando aqui poluir o desenho, né? Então, visualize que nós temos essas componentes na direção x. Por isso que se faz necessário para essa questão conhecimento prévio em decomposição de vetores. Agora note, nós vamos dizer então que o ângulo que é feito agora entre as componentes e a força original não é mais de 60 graus, mas sim de 30 graus. Então nós vamos escrever que na horizontal nós teremos o seguinte. Eu vou dizer que T1x vale T1 cosseno de 30 graus. Não é mais 60 e sim 30. E também cuidado para não se atrapalhar e colocar seno, que também não é seno, é cosseno, tá? Nós estamos agora visualizando este aspecto aqui da nossa figura. E agora, as componentes, ao invés de estarem com sentidos opostos, como foi na vertical, elas estão com o mesmo sentido, na horizontal. Então, elas vão se somar. T1 cosseno de 30 mais T2 cosseno de 30. E essas forças somadas, pessoal, elas irão nos dar a resultante centrípeta, porque é a soma delas duas que nos dá uma resultante que contribui para a esfera fazer o movimento circular. A resultante centrípeta, então, nós vamos escrever como sendo a massa vezes a aceleração centrípeta, que no caso, com base nos dados fornecidos no enunciado, nós vamos escrever como ômega ao quadrado vezes o raio. Por sua vez, então, nós vamos aqui novamente isolar, ou melhor, colocar em evidência, né, o nosso cosseno, e vamos ficar com T1 mais T2 vezes cosseno de 30 graus, igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes o R. O R, nós vamos buscá-lo da seguinte maneira. Observe que o R nós temos aqui essa distância da esfera até a haste. Então, eu vou considerar um trabalho com a tangente. Eu vou dizer que a tangente de 30 será igual ao cateto adjacente, ou melhor, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos ficar com 1 sobre R. A tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a 1 sobre R. Vamos isolar, então, o nosso R e nós vamos obter R igual a 3 sobre raiz de 3. Mas nós vamos racionalizar isso daqui
raiz de 3 sobre raiz de 3. E vamos ter o seguinte, no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 vale 3, então eu posso cancelar com o numerador. E fica então que o R vale raiz de 3. Essa informação nós vamos utilizar agora nesse próximo passo, que vamos dizer que T1 mais T2 será multiplicado por raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, igual a massa que vale 1 vezes a velocidade angular. Ele diz que vale 5 radianos por segundo, então vai nos dar 5 ao quadrado, vai nos dar 25, vezes o raio que nós identificamos como sendo raiz de 3. Vamos cancelar raiz de 3 com raiz de 3 e vamos ficar com T1 mais T2, igual a, esse 2 passa multiplicando, 2 vezes 25 dá 50. Então agora nós temos esse outro resultado, informando que T1 mais T2 nos dá 50. Então observe que nós temos um sistema onde nos diz que nós temos duas equações com duas variáveis e a gente consegue encontrar a solução de cada uma delas. Eu vou isolar aqui nessa primeira, dizer então ó, que T1 será igual a 20 mais T2. Se T1 vale 20 mais T2, substituindo aqui nessa segunda agora, substituindo esse valor, então vamos colocar 20 mais T2, 20 mais T2, mais T2, vai ser igual a 50. E daí então nós temos T2 com T2, 2T2 igual a 50 menos 20, 20 vai para o outro lado, então 50 menos 20 nos dá 30, e aí T2 será 30 dividido por 2, e 30 dividido por 2 é igual a 15, então T2 vale 15 newtons. E aí fica fácil, né, pessoal? Se T2 vale 15 newtons, então aqui nós teríamos T1 como sendo 20, passando T2 para o outro lado, mais 15, que vai nos dar 35. Então isso implica que T1 é igual a 35 newtons. Assim, nós chegamos à conclusão do nosso exercício, identificando que, embora nós tenhamos um triângulo equilátero, a força aplicada pelo fio 1 é maior do que a força aplicada pelo fio 2. O fio 1 aplica 35 newtons e o T2 aplica 15 newtons.